Oi pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou dar para vocês algumas dicas para revisão da segunda fase dos vestibulares em menos de 4 minutos. Então vamos lá. A primeira dica, responder em português, obviamente, na norma culta. Então a grande maioria dos vestibulares da segunda fase são dissertativas, né? Todos, na verdade, são dissertativos, e aí eles pedem o quê? Que vocês respondam em português. Dificilmente vai pedir para escrever em inglês. E quando escrever em português, procurem utilizar a norma culta. Por que eles fazem isso? Para saber se você está sabendo o que está acontecendo no texto ou não. Você tem que focar nas palavras que você já sabe. Por quê? Focando nas palavras que você já sabe, você consegue contextualizar e isso vai ajudar você a entender aquelas que você não tem o conhecimento. E é claro que o enunciado do texto também ajuda. Muitas vezes o enunciado da pergunta, ele já nos fala qual que vai ser o tema e a gente consegue já se contextualizar com o tema. Se atentar aos tempos verbais. Não vou ter tempo de explicar todos eles aqui, mas eu vou pedir para vocês retomarem ele, ver a estrutura e a utilização. Quais são os tempos verbais? Na forma do presente, presente simples, contínuo, presente perfeito. No passado, passado simples, passado contínuo, passado perfeito. Futuro, futuro simples, futuro contínuo, futuro perfeito. Então, deem uma procurada, lembre as estruturas de cada um deles e também a utilidade. Os verbos modais que aparecem em todos os textos, porque são verbos que fazem essa ligação entre as orações, entre as frases. Quais são os verbos modais? Must, que dá a ideia de dever, né, que é obrigação. O should e o ought, que significa deveria, é um conselho. May e might, possibilidade, sendo que o may é uma possibilidade maior e o might uma possibilidade menor, poder. Can, que dá a ideia de habilidade, poder, e o could também é habilidade, só que no passado, poderia. Os conectivos. A lista de conectivos é bem grande, então eu não vou conseguir passar ela para vocês, por isso que eu coloquei aqui um link para vocês acessarem. Não precisa ser esse. Se você procurar na internet conectivos em inglês, você vai aparecer vários links. Acessem e memorizem os principais. Busquem aqueles que são os mais importantes, os principais, e não foquem naqueles que vocês já sabem. Como, por exemplo, a palavra but, que é o mas, que é um conectivo de contraste. Você já sabe, então pula para o próximo. Vai conhecendo outros conectivos de contraste, por exemplo. Os temas mais recorrentes. Temas sociais, culturais, sobre meio ambiente, saúde e tecnologia. Pode fugir disso? Claro que pode, mas esses são os mais recorrentes. Por isso que é importante vocês estarem ligados na atualidade, nos jornais. Muitas vezes o texto, você já está sabendo o que está acontecendo em português e ajuda na hora de você ler o texto em inglês, porque você já sabe o assunto. As regras gramaticais mais comuns que aparecem quando eles pedirem são as condicionais, 0, primeira, segunda e terceira, deem uma buscada também. A voz passiva, reported speech, que é quando nós fazemos o discurso indireto. E os pronomes relativos, who, whom, which, whose, where, when. As respostas que forem em inglês é para vocês parafrasearem, caso pedir. Dificilmente pede, mas se pedir, parafrasear utilizando sinônimos e antônimos, para mostrar que vocês têm um amplo vocabulário, tem um grande repertório do idioma. No mais, qualquer coisa, qualquer dúvida, mandem mensagem para mim, estou aberta para respondê-las. Tchau pessoal, boa prova!